Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, você deve ter visto a imagem que está na capa deste vídeo. É uma obra do artista cubano Eric Ravelo. Qual o nome da obra? Os Intocáveis. Cada uma das fotos presentes na obra é uma espécie de denúncia a respeito dos males, a respeito das ameaças que assolam as crianças ao redor do mundo. E focando aqui no caso brasileiro, a gente vai observar que cada uma dessas imagens, analisando a nossa realidade, vai apresentar também certas particularidades, certas peculiaridades muito ligadas à nossa realidade. A primeira imagem, como você deve ter observado, faz menção às crianças assoladas, acometidas pela pedofilia no Vaticano. Mas aqui no Brasil também a gente tem muitos registros de crianças vítimas da pedofilia, de crianças que foram abusadas, que foram assediadas sexualmente. Já caiu esse tema no Enseja, num passado não muito distante, em algumas edições atrás, mas nada impede que isso possa vir a cair, por exemplo, no Enem, certo? Falar da questão da pedofilia, como a pedofilia ainda atinge muitas crianças e muitos adolescentes aqui no Brasil. O segundo tema faz referência à questão do turismo sexual, ainda muito presente em países, por exemplo, lá do leste asiático, mas que ocorre também bastante aqui no Brasil. Vários estados do Brasil sofrem bastante com o turismo sexual e muitas vezes as protagonistas desse turismo sexual são crianças, são menores de idade, em vários casos, inclusive leiloadas, tremendamente abusadas por turistas nacionais e estrangeiros. Uma questão que a gente precisa vencer de qualquer maneira. No terceiro momento, fala sobre as crianças mortas em guerras, seja no Oriente Médio, seja numa guerra civil na África, seja numa guerra na Ásia e por aí vai. Mas aqui na nossa realidade, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muitas crianças tendo suas vidas perdidas em confrontos da polícia com o tráfico de drogas. Você deve se lembrar, muito provavelmente, de alguma notícia recente falando sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve muitos casos recentemente e, infelizmente, em alguns momentos, são crianças que a gente até esquece os nomes. Chamou bastante atenção aqui no Rio, nos últimos meses, a morte da Kathleen, uma jovem com seus 20 e poucos anos que estava grávida, que perdeu a sua vida durante um confronto entre policiais e traficantes na comunidade onde a avó morava. A quarta imagem faz referência ao tráfico de órgãos. Muitas crianças são sequestradas, são mortas para terem seus órgãos retirados, algo que atende uma rede internacional ligada ao tráfico de órgãos. Muitas vezes pode aparecer até uma lenda urbana, você já deve ter ouvido falar a Kombi que rouba crianças para levar os órgãos, algo desse tipo. Mas isso realmente acontece, realmente é uma ameaça mundial à vida de muitas crianças, principalmente em países emergentes. A quinta imagem fala sobre o fácil acesso às armas e como isso pode tirar a vida de muitas crianças, seja num tiroteio em escola nos Estados Unidos, seja no Brasil, quando uma criança, por exemplo, vai brincar com a arma de algum responsável e acaba se ferindo ou acaba perdendo a sua vida. E, por último, falando sobre alimentação, falando sobre a publicidade infantil, como a publicidade infantil, como a alimentação pouco saudável associada, por exemplo, à aquisição de um brinquedo, pode ser tremendamente nociva para crianças e adolescentes, certo? Como eu já falei, primeiro tema, a questão da pedofilia, a gente já viu lá no Enseja. O segundo tema, turismo sexual, isso nunca apareceu, mas poderia aparecer associado à questão da pedofilia. Tá vendo como certos temas conversam? A questão das guerras aqui no Brasil, a gente não vive uma guerra propriamente dita, mas a gente vive uma situação bastante próxima de uma guerra, certo? Poderia aparecer lá num tema sobre a violência, por exemplo. Questão do tráfico de órgãos, talvez seria um tema muito específico para aparecer, mas poderia aparecer, por exemplo, numa redação falando sobre a doação de órgãos e o tráfico de órgãos poderia estar ali presente na sua argumentação. No quinto momento, a questão das armas. Aqui no Brasil,
A gente vive um lobby muito grande de diversos setores da política e da sociedade a fim de liberar as armas para a sociedade civil, certo? A gente poderia falar, quem sabe, que com isso muitas vidas de crianças e adolescentes seriam perdidas, como eu já comentei, seja num tiroteio em escola, a gente já teve um caso no Rio de Janeiro, já teve um caso em São Paulo também, ou com o aumento de acidentes e da própria violência doméstica. A gente já teve um tema que foi lá os efeitos da publicidade infantil, certo? Mas poderia aparecer um tema de redação especificamente falando sobre alimentação, como a alimentação muitas vezes acaba se tornando algo muito negativo para crianças e adolescentes, tudo isso associado também à publicidade infantil. E falando, né, que a gente vive um verdadeiro paradoxo alimentar no Brasil. Por quê? Os índices de obesidade aumentando e muita gente entrando no mapa da fome novamente, certo? Como eu já disse, sou professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Peço já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe muito este vídeo por aí. A gente já teve, alguns anos atrás, se eu não me engano, e se eu bem me lembro, um tema de redação que versava sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Poderia aparecer, quem sabe, para você lá no Enem, há uma pergunta assim: quais são as principais ameaças às crianças e aos adolescentes brasileiros? Ficaria muito legal, beleza? Enfim, pessoal, recado tá dado. Até o próximo vídeo.